Ninguém está falando desse anime, eu não sei como, pelo menos eu não vi ninguém dar destaque, mas ele é um dos melhores da temporada. Kamonohashi Ron é um anime novo de investigação policial que conta a história de dois investigadores. O Ron, que é um gênio que foi expulso da principal instituição de investigadores por causa de uma condição sinistra que ele sofre, e o Totomaru, um jovem detetive da polícia que é zoado por todo mundo, mas ele tem um bom coração e quer fazer de tudo para fazer um bom trabalho. Olha, fazia um tempo que eu não assistia um episódio de anime e realmente ficava com muita vontade de assistir os próximos. O anime sabe dosar e intercalar muito bem as cenas de investigação e as cenas de comédia. Ele não tem um tom pesado, e durante o tempo que tu vai assistindo, ele passa muito rápido. Você que está assistindo, já deixa o like aí e se inscreve. Agora que eu já sei que você está inscrito, bora pro anime. O anime começa na delegacia. A chefe está dizendo que tem um assassino em série pela cidade. E ele já assassinou a sua quinta vítima e ainda está solta por aí há muito tempo. Ela tá dando ordens para cada um dos detetives de lá. E quando chega na vez do Totomaru, ela diz para fazer a importante missão de ir pra casa e dormir. O cara é tirado pra bosta lá dentro. O Totomaru, ele vai conversar com um senhor chamado Senhor Kiko, que diz pra ele que ele precisa mostrar resultado lá na delegacia, senão ele vai ser mandado embora. O Totomaru é um detetive muito inocente, ele já deixou vários bandidos fugirem simplesmente porque ele caiu no papo deles. O Senhor Kiko disse que talvez só uma pessoa consiga resolver esse misterioso caso de um assassino em série que tá dando trabalho pra toda a divisão de investigação. Então ele diz pro Totomaru o endereço dessa pessoa e mostra uma foto pra ele. É um cara com a aparência de ser muito convencido. O Totomaru vai até o apartamento onde ele mora e quando ele chega lá, antes mesmo de apertar a campainha, esse garoto chamado Ron já sai falando pra ele ir embora. Então, o protagonista ele fala que foi o Kiko da polícia que falou pra ele ir ali. E finalmente ele abre a porta e aparece. Mas ele não era nada como na foto, ele tava com cabelo grande e completamente despenteado. Os dois entram no apartamento e esse cara ele tem a mania de ficar falando deitado com a cara no chão. Ele é bem esquisito e vive completamente isolado do mundo exterior. Ele não tem acesso ao celular, não tem acesso à internet, TV, nada. Quando o Totomaru começa a falar do caso, ele começa a gritar que nem um maluco e não deixa ele falar. Então diz que não é um detetive e não quer saber do caso. O Totomaru está reclamando e Ron diz pra ele rezar e pedir ajuda a Deus no santuário. O Totomaru fica em choque, fica pensando como que ele sabia que ele fazia isso. Aí o Ron diz que ele tem pólen de pinheiro do santuário no ombro dele e que ele está com barulho de várias moedas no bolso, que seriam as oferendas para o Deus. O Ron descreve exatamente toda a situação do Totomaru e fica chamando ele de Mentecapto toda hora no anime. O Totomaru fica impressionado com as habilidades dele e sai gritando o caso pro Ron pra ele ouvir e querer ajudar. O Ron continua negando e explica pra ele que ele tem uma doença perigosa e que não pode ser detetive, mas o Totomaru não tá nem aí, ele quer a ajuda dele. Depois de uma longa insistência, ele finalmente o convence pra ajudar no caso. Os dois vão até o local do último corpo morto e o policial que estava lá informa a eles que o corpo era de um investidor particular de ações e que ele estava com um convite para uma festa do dia anterior, mas ninguém o viu lá. De repente, o Ron se deita do lado do corpo e começa a falar com ele igual um louquinho. Depois, o policial pergunta para ele se ele sabe sobre as informações da morte do cara, mas ele diz que nem precisa, que o próprio corpo já estava falando por si só. Não tinha sinais de resistência corporal e estava com uma espuma branca na boca que indicava que foi morte por afogamento. Também, o cara não estava com seu relógio, já que tem uma marca no pulso branca que indicava que seu relógio foi roubado, junto com a carteira. Totomaru diz que essas características estavam presentes em todos os outros corpos que foram encontrados nos últimos meses. Todos foram mortos por afogamento, mas em locais em que não havia água por perto. Então, de que maneira todos esses poderiam ter sido afogados? Totomaru diz que todas as vítimas são homens e mostra a direção provável onde cada um estava indo: lugares de encontro romântico, festas e casamentos. Ele se questiona onde poderiam ter afogado um homem adulto sem sinal algum de resistência nessas áreas em volta. E é aí que o Ron rapidamente já deduz um lugar perfeito onde isso poderia ter acontecido. Se você que está assistindo já pensou em algum lugar, pausa e comenta aí onde que acha que é. Continuando, o Ron ele fica muito feliz porque ele não está enferrujado para deduzir os casos de investigação e começa mais uma vez a falar com o cadáver no chão. Ele diz que tem que se aproximar com respeito e como amigo para fazer que o cadáver se abra. Ele ainda começa a chamar o Totomaru de Totô. Basicamente ele deu um apelido que parece um cachorro para ele. Totó, cachorrinho Totó. Totó, cachorrinho, cachorrinho, Totó. Logo depois, os dois vão em uma loja para comprar roupas para ficarem mais bonitos. Óbvio que não, eles foram para a loja para comprar um disfarce. Depois, eles vão para uma barbearia. O Totô entra sozinho e fala para o barbeiro que quer mudar o visual dele, que ele é um investidor de ações. Então o barbeiro, super atencioso, tira o casaco dele e ele se senta na cadeira. O barbeiro fala que vai lavar o cabelo dele primeiro, então é para ele botar o rosto na pia com água. Eu não sei o nome exatamente daquilo. O barbeiro chama pelo Totô
que não responde depois de botar o rosto na água. Ele percebe que o Totô não respondeu e dá um sorrisinho bem maléfico. E aí que o Ron entra na barbearia falando: já chega, barbeiro, o assassino em série. O barbeiro fica em choque na hora. E o Totô do nada tira a cara da água e fica espantado também, perguntando: como assim? É ele o assassino? Aí o Ron explica que as vítimas não tinham resistência alguma e não foram drogadas também. Então ele deduz que a pia com água estava repleta de ar deficiente em oxigênio e que bastava reduzir em 10% que os seres humanos em uma respirada já iriam desmaiar. O Tomaru questiona ele como que ele sabia que era uma barbearia e era logo ali. Então o Ron explica que todas as vítimas eram homens com cabelo crescidos, sem cortar a raiz do cabelo, e estavam indo a festas, o que seria natural ir a uma barbearia arrumar a aparência. Para reduzir as chances de ser pego, ele atacava só os clientes novos. Então o Ron pensou na barbearia que atende sem hora marcada. Ele mostra o celular para falar para ele que todo o plano foi gravado, e aí então o barbeiro sai correndo e vai para o telhado. Os dois vão atrás dele e encurralam ele porque a saída do telhado está trancada. Os dois questionam ele por que ele teria matado aquele monte de gente. E o barbeiro fala que é óbvio, era pelo dinheiro, e estava de consciência limpa, que ele passou a vida toda sofrendo com as dívidas deixadas pelas ações desses riquinhos que ele matou. O Ron do nada entra em transe, ele fica alucinado, o olho dele fica diferente e começa a esculachar o cara, e manda ele se jogar pelo telhado. O barbeiro meio que fica afetado, em transe também pelas ordens, e começa a correr e se joga do telhado do nada. O Totô sai correndo desesperado e se joga para tentar pegar ele. Depois fica um silêncio e o Ron fica se lamentando, dizendo que aconteceu de novo, que ele não poderia ter voltado para os casos de investigação. A doença dele tinha atacado mais uma vez. Ele começa a escutar uns gritos, percebe que era o Totô gritando pedindo socorro. Ele estava pendurado com o barbeiro. Deixa os dois doidos pendurados ali mesmo. E é aí que o Ron ele percebe que o Totô é um maluco, só que é um maluco de coração puro, que faz de tudo para ajudar qualquer um, e começa a cogitar que pode dar certo ele ficar junto com ele. Ele seria uma perfeita dupla para resolver o problema dele. No final do episódio, o Ron conta para ele a doença dele, que faz com que os bandidos meio que tirem a própria vida. A taxa dele de apreensão é de 0%, porque todos morrem, mas a taxa de resolução de casos é de 100%. Por isso que ele foi proibido de ser detetive lá na academia. Depois de tudo, então, o Ron fica feliz que o Totô foi enviado para ele e diz que a partir de agora ele vai ser o cérebro dele nas investigações. E aí acaba o episódio. Galera, pra quem gosta de anime de investigação, eu acho que vai gostar muito desse anime. A investigação ela é intercalada com comédia e fica muito divertido. O anime, mesmo com algumas coisas bizarras, fica leve e bom de assistir. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Olha, você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para me ajudar a crescer no YouTube. E até o próximo vídeo. Falou!